Olá, sejam bem-vindos à nossa 8ª videoaula, onde nós estamos tratando aqui na disciplina de Programação Aplicada do curso de Engenharia Civil do IFP, do uso de listas no Python. Então, aqui é a parte 2, onde nós vamos tratar de alguns temas um pouquinho mais adiantados, como obter o tamanho da lista, adicionar elementos da lista, usando métodos como append, extend, operadores lógicos, aliás, operador matemático, né, de concatenação, e os colchetes, tá? A função list. Vamos ver como remover elementos, que aí a gente vai ver dois jeitos de fazer isso, tá? A função pop, o método pop e a função del, desculpe. Como pesquisar elementos numa lista. Vamos ver conceitos sobre trabalhar listas como fila, que é basicamente você entender como é que funciona, tipo uma fila de caixa, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai. E listas como pilhas, né? Que é ao contrário, né? É o primeiro que entra, é o último que sai. Por exemplo, uma pilha de pratos para ser lavado. Então, esses conceitos a gente vai fazer uns programinhas, vou mostrar para vocês o programa feito, e o desafio é vocês reproduzirem ele, tá? Porque lá na frente vocês podem precisar da lógica de programação que esses programas executam, certo? Aparentemente, nesse primeiro momento, não faz muito sentido. Mas pode ser que vocês precisem da lógica de programação mais à frente. Então, isso tudo está no capítulo 6 do livro de Menezes, tá? Que é o nosso livro que eu indico como referência para estudos. Tá? Mas também está na apostila, lá em outro capítulo, que eu vou mostrar no material de apoio textual, onde é. Então, lá, vamos falar um pouco de revisão do que é a lista. Né? A lista é uma estrutura de dados no Python, né, que pode agrupar elementos iguais ou diferentes, que a sintaxe é facilmente reconhecida por esse uso de colchetes aqui, tá? E que você acessa ele desde a posição 0 até a posição n, que é o tamanho da lista, né? Então, aqui tem um exemplozinho da lista básica, né, de 3 elementos iguais, tá? Mas pode ter 3 elementos diferentes. Aqui tem 3 inteiros, aqui é um inteiro, um real e um string, tá? E você acessa aqui a posição 0, posição 1, posição 2, tá? Lembrando que essa é a indexação positiva, e no Python sempre o primeiro elemento da lista é o 0 na indexação positiva. Agora vamos lá, as novidades, né? Tamanho da lista. O tamanho da lista é obtido por esse comando aqui, len, tá? A sintaxe dele é essa, len, abre e fecha parênteses, tá? Então aqui nós temos um programinhazinho que foi feito, simples, para você ter uma lista. Você pega aqui o C, que é uma variável, diz que ela vai receber o len de L, ou seja, o comprimento de L. Então, C vai ter 1, 2, 3, 4, 5 unidades de comprimento. Bota um contadorzinho aqui, tá? E aí, enquanto ele faz um while aqui para percorrer a lista, né? Que enquanto o X for menor do que o comprimento, e printar duas informações, né? O registro em sua posição, tá? E o valor dele, tá? Lembrando que essa posição aqui eu estou acrescentando mais um, porque para o usuário, esse cara aqui assim, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Mas para o Python é o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Então eu pego o 0 mais 1 para dar o primeiro. O 1 mais 1 para dar o segundo. Certo? E aqui, ó, L, posição X, aqui eu deixo a posição do Python. Ó. X é a posição 0 quando ele entra, então ele vai pegar o 10. Ó. Na segunda entrada, o X é o valor, ó, foi acrescido aqui ó, com o operador combinado, lembra disso aqui? Ó? X mais igual a 1 é a mesma coisa de X igual a X mais 1. Né? Na segunda entrada, isso aqui já vai ficar, tá, valor 1. Então, L1, que é o 20. E assim ele vai, ó, segundo elemento é o 20, até chegar no quinto elemento. Tá? Aqui um programazinho para você entender um uso do len, comprimento de uma lista. Tá? Lembrando, mais uma vez, ó, a indexação da lista começa com o 0, tá? Da esquerda para a direita. Mas tem indexação negativa também que a gente viu na aula passada. Adicionar elementos numa lista. Você tem basicamente duas formas de fazer isso. Ou você usa o append ou você usa o extend. Qual é a diferença básica? O append, ele coloca o elemento na lista do jeito que ele recebe. Então, se for uma lista, ele coloca um elemento dentro da lista como uma lista. É uma lista dentro de outra. O extend não, ele pega o elemento, disseca ele em partes e coloca cada partezinha como um novo elemento. Vamos ver isso funcionando. A sintaxe é muito parecida, né? É o nome da lista, ponto, o método append,
tá? Quando a gente usa esse ponto aqui, é para dizer que esse método pertence a essa categoria de dados, a esta estrutura de dados. Então, é uma coisa que está pronta, que toda vez que aparecer uma lista você pode chamar, assim como o extend, tá? E o novo elemento a ser inserido. Vamos ver aqui o método append funcionando. Ó. Você tem uma lista 1 que tem 10 e 20, tem a lista 2 que tem os números 3 e 5. Aí cria uma lista chamada listAppend, abreviado, e diz que ela recebe uma cópia de L1, né? Lembra que a gente faz uma cópia usando os colchetes e usando os dois pontos. Então, L de append igual a L1. Então, nessa terceira linha de código, você tem aqui que o L_append é 10, 20. Aí você bota aqui, ó, chama o L_append ponto append, que é o método, tá? E dentro dos parênteses você chama L2. E aí manda printar novamente o L_append. O que aconteceu? Ó? O L1, que era 10 e 20, recebeu um terceiro elemento, usando o método append, que foi a lista 2. Então a lista 2 entra como um elemento, entendeu? Então aqui o elemento 0 é 10, o elemento 1 é 20 e o elemento 2 é a lista 3 e 5. Tá? Isso é diferente, por exemplo, do extend. Ó. O mesmo código, só que ao invés de chamar o append, eu vou chamar o extend. Então o que o extend faz? Ele pega a lista e disseca ela. Ele não bota a lista 3 e 5 dentro da lista extend. Ele pega, lê o 3, coloca como elemento da lista, lê o 5, coloca como elemento da lista. Então essa lista tem 4 elementos. O elemento 0 é 10, o elemento 1 é 20, o elemento 2 é 3, o elemento 0, 1, 2, 3 é 5. Pronto, essa é a principal diferença entre esses dois métodos. Tá? Importante destacar que o método append, tá? Ele permite, né, que a gente faça essa inserção de listas com elementos de lista. Né? Isso é muito útil para trabalhar com matrizes, né, na matemática, que é muitas vezes usado na engenharia, na álgebra. Tá? Outras formas de você inserir elementos na lista é usando o operador mais, tá? E com ou sem os colchetes. Tá? Aqui então você tem a opção, ó, lista mais lista, sem colchete, e lista mais lista 2 com colchete. Qual é a diferença? É essa. Quando você usa só o operador mais, é muito parecido com o extend. Tá? Ele entende aqui, ó, mesmas listas lá do exemplo anterior, L1 e L2, 10 e 20, 3 e 5. Quando você manda ele somar, ele não soma 10 com 3, 20 mais 5. Ele entende que é para pegar os elementos 3 e 5 e colocar dentro da lista. E cria uma lista 3. Tá? Então isso aqui não é uma soma matemática. Com listas, isso significa colocar elementos dentro da lista. Quando você coloca só esse mais aqui. Mas se você colocar o mais e colocar o operadorzinho, aliás, os colchetes, desculpe, como operador lógico da matemática, ele entende que é para inserir o L2 como uma lista. Então, ó, ele fica parecido com o append. Tá? Então, aqui são exemplos que mostram muita similaridade entre o que a gente já viu para métodos extend e append. Só que usando apenas o mais e os colchetes. Ok? Função list. O que a função list faz? Ela é uma função interna lá do Python que ela pode criar uma lista a partir de um string que você dá de entrada, ela disseca o string em vários pedacinhos, cada letra vira um elemento da lista, ou a partir de uma série, que é a função range, que nós vamos aprender na próxima aula. Então, a sintaxe é simples, né? Você diz aqui, ó, L recebe a lista, aí aqui dentro você bota o resultado dessa lista, pode ser um input, pode ser um texto, pode ser um range. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, se você quiser que a lista seja um valor que é o resultado de uma digitação do usuário. Então, você tem aqui, valor recebe o input, digite. Tá? Input, lembra, traz um string. Né? Aí foi digitado aqui, ó, dá 10KLMD. Tá? O que ele fez? Ó, o 1 virou um elemento da lista, o 0 também, o K, o L, o N e o D. E com essas aspasinhas é para dizer que cada elemento é um tipo string. Tá bom? Outro jeito de você criar usando a função range. O que a função range faz? Ela cria uma série, sempre começando do 0, se você não disser por onde ela começa, indo até o intervalo fechado aberto do número que você deu. Então, se você deu 10, ela vai até o 9. Então, aqui, ó, série recebe o range de 0 até 9. Tá? O 10 é intervalo aberto. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você, ó, print série. Tá? Eu mandei ele printar a série aqui só para você ver. Ó, que para ele o elemento série é esse aqui, é um range de 0 a 10. Não é uma lista. Mas quando você pega aqui e diz, ó, pegue e faça uma lista a partir de série que recebe range, aí ele pegou e transformou
essa série numérica numa lista. Aí, ó, print L, ó, está aqui, 0, 1, 2, 3 até o 9, agora virou uma lista. Então, são dois jeitos de você criar listas usando o list, tá? Tem outras formas que a gente pode mostrar depois, são mais elaboradas, mas para começar, é isso, né? Um texto digitado, ou um texto, uma variável que é um texto, ou um range, vão criar listas para vocês usando a função list, tá? Métodos para colocar, aliás, para retirar elementos. Tirar elementos da lista. Primeiro vamos falar do método pop, depois da função del. Então, o que é que o método pop faz? Ele retira um elemento da lista, dado uma posição que você informa para ele, e ele pode guardar o valor desse elemento numa variável, se você precisar. Então, a indexação dele é assim, lista.pop, valor do índice que você quer retirar. Exemplo de aplicação, está aqui, ó, você tem uma lista, 10, 20, 30, 40, 50. Aí eu mandei ele printar aqui, ó, print lista original. Aí ele printou 10, 20, 30, 40, 50, certo? Aí ele disse assim, ó, guarde o valor retirado e aplique a função pop. Aliás, o método pop é igual a lista.pop, retire a posição 1. Quem é a posição 1? A posição 0 é 10 e a posição 1 é 20. Então a lista, ela é retirada o valor 20 e ela vira, ó, eu mandei imprimir aqui, ó, print lista modificada, ó, mesma variável, lista. Agora ela tem só o 10, o 20, o 40 e o 50. E eu botei aqui, após a retirada do valor, aí eu chamei aqui, né, o valor retirado para ser visualizado, que foi o 20. Lembrando que esse Fzinho e essas duas aspas é a formatação fstring, tá? Para você formatar textos dentro do Python. Então, resumindo, o que é que o pop faz? Você pega a lista, ponto pop e diz o índice, a posição do elemento que você quer retirar, tá? Se quiser tirar vários elementos, tem que fazer um loopingzinho para ele ficar retirando os elementos da lista, tá bom? Um while ou um for, um while é melhor. Agora a função del, tá? Diferente da função pop, a função del ela não guarda esse valor, ela já retira da lista e pronto, tá? Então você simplesmente escreve del, bota L e o índice que você quer retirar. Então aqui você tem uma lista, ó, que foi criada a partir de um range de 10, quer dizer, começa no 0 e vai até o 9. Aí eu mandei ele aqui, ó, ele printar a lista original, tá vendo? Ó, print lista original, tá vendo? Ó, 0 até o 9, ok? Aí depois eu disse, ó, tira o L da lista na posição 2. Aí quem é a posição 2? Posição 0 é 1, posição 1 é 1, posição 2 é 2. Então ele tirou o 2, ó. Tá vendo, ó? Sem a posição 2, ficou 0, 1, 3, 4, 5 até o 9. Tá? Aqui, diferentemente do pop, no del, você pode dar já um intervalo de valores. Você diz, olha, dessa lista que sobrou, que é essa aqui, tire da posição 2 até a 5. Tá? Aberto em 5. Então ele vai tirar o item 2, o elemento da posição 2, da posição 3 e da posição 4. Então quem está na posição 2 é o 3. Na posição 3 é o 4. Na posição 4 é o 5. Então ele vai tirar o 3, o 4 e o 5. Aí fica 0, 1, 6, 7, 8, 9. Tá? Lembre que quando o del chega aqui, já não é mais aquela primeira lista lá do range. É a lista tirando o segundo elemento, que foi o da posição 2, que foi o 2. Então quando você tira do 2 ao 5, você vai tirar o 3, o 4 e o 5. A lista vai ficando menor. Então assim, o del é vantajoso se você quiser tirar um conjunto de elementos. Tipo, para tirar só um pop, resolve com mais facilidade, tá bom? Aqui só para marcar, para você ver. Pesquisa em lista. Olha só, a gente pode combinar, pessoal, o while e o if para fazer pesquisas dentro de uma lista e localizar um valor que a gente deseja. Aí a gente fez um programinha exemplo aqui. Ó. Você cria uma lista simples, com números inteiros, ó, 15, 7, 27, 39. E aí você coloca aqui uma função input, né, digite o valor procurado, e o int para converter isso em inteiro. Cria uma variável de localização chamada show, diz que ela é falso, né, para ele começar o processo. Cria um contadorzinho aqui e aí faz um while. Enquanto o contador for menor que len de list, que a gente já aprendeu, né, ou seja, menor do que 1, aqui tem uma lista de que tamanho? 1, 2, 3, 4. Enquanto x for menor do que 4, ele entra no while, certo? Quando ele entra no while, o que é que ele vê? Ele vê um if. Aí ele diz assim, ó, se você, if, da posição x for igual a p, né, que é o valor que a pessoa procura, aí o show vira true, você faz um comando de finalização do loop, que a gente aprendeu na aula passada, que é o break, e executa um último contadorzinho.
aliás, nem executa, né? O break já encerra o while e vai direto para o if. Se ele achou. Se ele não achou, ele conta aqui usando o operadorzinho combinado, né? Que é um operador de igual com um operador de mais, né? Que é um operador que a gente aprendeu que ele é de atribuição com o aritmético juntos, né? Então aqui x mais igual a 1 é a mesma coisa de x igual a x mais 1. E aí ele vai. Saiu do while, ele vai lá. If achou for true, se ele saiu do while, é porque achou, né? Aí ele vai dizer print, ó, um f-stringzinho, ó, o valor p que foi procurado, encontrado na posição x, tá? Else, ele print, valor p não encontrado. Quer dizer, ele pode percorrer todo o while e essa condição do primeiro if aqui não ser alcançada, porque você digitou, por exemplo, 30, que não está na lista. Tá? No caso aqui foi digitado 7, ele já diz, ó, o valor 7 se encontra na posição 1, tá? Posição 0, posição 1. Aqui já é a posição do Python, tá? Não foi modificado para aquela coisinha para o usuário pensar qual é a posição certa. É a posição do programa Python. E aí, pessoal, vamos falar de duas coisas mais elaboradas, né? Lista como fila, tá? As listas podem ser usadas para resolver problemas do tipo FIFO, que é First In, First Out. Isso é muito comum na programação, né? O exemplo mais típico é um programazinho como esse aqui, ó, que aí eu peço que vocês tentem reproduzir. É um programa que é do exercício 6.5 do livro lá de Menezes, que é para você simular o processo de funcionamento de uma fila. Tá? A gente vai ver isso aqui funcionando. Essa filazinha aqui, ó, o último é a posição 10, aí ele pega fila, recebe, chama a função list, para criar um range de 1 até o 10 mais 1, ou seja, de 1 até 11, porque para a fila não começar no 0 e nem terminar no 10, tá? Terminar no 9, porque se eu deixar o último aqui, ele lembra que o range não vai até a posição fechada, né? Ele fica na posição aberta no 10, por isso que é o mais 1. Aí eu boto uma instrução aqui, usando um f-string, né? Digite F, entra na fila, A, atendido, S, sair. E aí eu boto o terceiro passo, que é a rotina que simula a fila. Então eu digo, ó, sair é falso, enquanto for verdadeiro, ou seja, está falso aqui, né? Enquanto for verdadeiro, aí na operação crie o que a pessoa digitar como um elemento de uma lista. Tá? Ela pode digitar F a S. Tá? Aí o contador é zerado, tem um outro while aqui dentro, né? Esse primeiro while é para ficar repetindo o que a pessoa digitar. Esse segundo while é para simular a fila. Então, ó, na fila tem 3 operações, né? E a gente usa o if e o elif. Tá? A operação A, que é ser atendido, a operação F, que é entrar na fila, e a operação S, que é sair. Aí dentro de cada operação tem uma rotina a ser executada. Ó. Na operação A tem um pop. Então, pop, o elemento da fila, tá? Da posição 0. E atribua a ele o valor atendido, certo? E aí por que o 0? Porque é justamente o elemento que está naquela posição quando você começa a rotina. Tá? Se você entrar aqui no if, tá? Porque você quer retirar sempre o primeiro, correto? First in, first out. Aí você diz, ó, cliente valor atendido, que você guardou, foi atendido. Aí elif, né? Se não for A, é F. Aí você diz, ó, o operador na função, operação na função X, que é uma lista, né? Por isso que eu transformo ela aqui em lista, para chamar ela aqui a posiçãozinha dela. Foi F. Aí eu digo, olha, esse cara aqui, se ele foi F, ele é o quê? Ele entra na fila, então ele vai para o final da fila. Então eu digo, ó, fila append último. Então ele vai para o último, tá? E o último é o último mais 1, tá? Lembrando que esse nosso amigo último aqui, ele foi já setado lá em cima, tá vendo? O 10. Então agora vai ser o 11º, né? Então por isso que eu tenho que criar ele bem aqui. Aí eu mando printar, ó. Cliente na fila, posição -1 acrescido, tá? Aqui é só para poder o usuário entender, tá? Lembre que o Python conta diferente. Aqui a rotina do elif S é mais simples, né? Se for S, você diz que o sair é true, encerra, tá? Nem entra nesse else aqui e nem entra nesse contador e já printa o comprimento da fila e os integrantes da fila. Pronto. E aqui você tem um último sair, porque esse sair aqui, esse break aqui sai desse while e esse break sai desse segundo while, tá? Que é quando o sair se torna true. Aí ele break aqui, ok? Esse aqui é a lógica, tá?
esses 3 ifzinhos é que são a lógica básica, ó, de trabalhar com filas, tá? Quando você trabalha com filas, o que é que você tem aqui, ó, né? Qual é a condição básica aqui quando você trabalha com filas? É isso aqui, ó. O primeiro sai, né? E o último vai para o final da fila, tá? Essa é a lógicazinha que eu queria chamar a atenção para vocês. Aqui no pop, tirando sempre o primeiro, e no append, colocando o cara no final. Agora, se for a lógica do tipo pilha, que é last in, first out. Aí é como se fosse uma pilha de pratos, né? Na verdade, aquele lá do final, né, vai ser o último a sair, né? Na pilha de pratos é quem entra primeiro e sai primeiro. Então aqui tem um programinha que já usa muito parecido, ó, o que a gente montou no outro, só que a estrutura dele muda um pouquinho, ó. Tá vendo? Nos ifs, então aqui, ó, ao invés de ser pop 0, tá? Eu boto -1 para ele tirar o último da minha fila, não o que estava lá, que era pop 0, certo? E se a operação for de entrar, né, empilhar, aí eu aumento o tamanho da fila, que é o cara novo, e eu faço um append dele, certo? Então, o resto da lógica é toda parecida com o que a gente falou, e aqui é o resultado da programação, funcionando. O desafio para vocês é tentar remontar esse programa no Python, entendendo o que ele está fazendo. Tá? Não, são 2 desafios trabalhosos, viu, pessoal? Não vale ponto, não tem nota, mas vale o aprendizado. Reproduzir os programas para fazer o 6.8, também do capítulo 6 do livro de Menezes, e o outro exercício, o 6.5. Tá? E era isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Aqui eu só destaco a importância desses programas, de entender as lógicas de entrar e sair de filas e de listas, usando de pilhas e de filas, usando as listas para fazer isso. Tá? E a gente encerra a nossa aula. E aí eu vou, como de costume, levar vocês para a gente ver no Python alguma dessas coisinhas funcionando, tá bom? Sobre listas. Vamos lá. Então, aqui eu já estou com o programa aberto. Lembrando a vocês como é que a gente abre, né? Clica 2 vezes aqui, aí ele cria, né, essa maquinazinha virtual, tá? Que roda o Python. E ele vai abrir o teu navegador, tá? Numa pasta que te interesse, geralmente ele abre assim, ó, geral. Eu já tenho uma pasta chamada IFP, curso de engenharia de programação. E aqui eu tenho, eu vou criar um novo, tá? Para a gente trabalhar. Já tem um aqui aberto, tem 2 abertos. Esse aqui eu vou deixar que é o comando que mostra as listas de pilhas e de filas, tá? Vamos lá, criando um novo. Mais uma vez, new Python, tá? Ele cria um cara novo aqui. A gente já pode salvar ele aqui. Vamos lá, ele vai salvar sem nome, então vamos salvar como, para a gente poder colocar um nome. Vamos botar aqui, ó, lista, tá? Parte 2, tá bom? Então agora ele tem um nomezinho. E aí o que a gente aprendeu? Vamos criar uma listazinha simples, tá? 10, 20, 30, 40, 50, fechou. Beleza. Primeira coisa que a gente aprendeu, comprimento da lista, né? Então, o comprimento é igual, ó, len de L. Aí você coloca aqui o print de C, e aí, ó, Shift Enter, ele te diz, ó, tem 5 elementos na lista e já pula para outra linha de código, tá? Ó, linha de código. Agora, vamos lá. Adicionar elementos à lista, né? Digamos que eu quisesse adicionar nessa lista L aqui, né? Opa. Copiar ela para cá. Se eu quisesse adicionar com o append, ó, L.append, tá? O valor 60. Print L. Ó. Você vai ver que aqui, como é um valor só, não vai fazer diferença se eu usar o append ou o extend. Opa, o que deu errado aqui?
Deixa eu consertar isso aqui, eu já volto, pessoal. Pronto, o que estava dando errado aqui? É porque o append você pode botar o valor direto, né? E no extend você tem que colocar entre colchetes, tá? Eu esqueci de falar isso para vocês na aula, né? Obrigatoriamente, o extend trabalha com colchetes, certo? Mas deu o mesmo resultado, ok? Outro jeito da gente adicionar, né? Vamos criar uma listazinha, por exemplo, L1, tem uma lista aqui, 10, 20. Opa, vamos botar o sinal de atribuição, igualdade. L2 igual aos valores 5 e 3. Então, operadores lógicos, L3 igual, ó, L1 mais L2. Aí, ó, print L3. O que ele vai trazer para nós? Olha só, quando a gente usa só isso aqui, só operadorzinho de mais, né, ele traz algo parecido com o que faz o extend. Agora, se eu botar aqui, opa, L2, aliás, parecido com o append, né? E der enter, ó, aí ele já traz como elemento de uma lista. Então aqui já aparece com o append, tá? E o outro parece mais com o extend, ok? Outras formas de criar listas, a gente viu que é usando o simples list. Então eu posso criar uma lista usando o comando list, tá? E posso colocar, por exemplo, dentro dele um range e digo como é que o range se comporta, do 0 até o 10, por exemplo. Aí manda ele printar L. Pronto. Lembrando que ele é aberto aqui no 10, ele não vai até o 10, tá certo? Ó, isso aqui é uma lista usando o comando list. Ok? Retirar elementos dessa lista, como é que eu faço? Digamos que eu tenho aqui aquela nossa lista lá. Se eu quiser tirar só um elemento, eu uso o pop. Ó, L.pop e digo qual é o índice. Por exemplo, se eu quiser tirar o 30, o 0, 1 e o 2, posição 2. Aí, ó, print L. Opa, o que deu errado? Ah, tá, eu usei colchetes e... Desculpa, pessoal. Quando a gente chama o método, né? Não é colchetes, é chaves. Por isso que deu errado. Olha aí. Pronto, ele tirou o 30. Certo? Agora, se eu quiser pegar a mesma lista aqui, certo? E retirar um conjunto de elementos, por exemplo. Quero tirar os 3 últimos. Aí eu já tenho que chegar aqui e dizer del em L. Aí aqui eu já uso colchetes e não chaves, como no pop, e eu digo, olha, eu quero do TC 30, 40 e 50, então é 0, 1 e 2, então posso botar 2, 2 pontos e o resto, se eu não botar nada, ele entende que é o resto. Aí você manda print L, o que acontece? Ó, ficou só o 10 e o 20, ok? Bem, agora, vamos mostrar aqui, ó, os códigozinhos, ó. Tá vendo? Esse aqui é o códigozinho que faz a simulação da fila, tá? Que a gente explicou, ó. Então, você dá um enterzinho aqui, ó. Aí ele vai te perguntar, ó. Entra na fila. Aí você, vamos lá, entra um na fila. Assim, lembrando que a nossa fila, ela começou aqui com 10, né? Então, ó, ele vai mostrar para nós, ó. Agora tem 11. Se você, aí, o primeiro, né, entrou, vai para o final da fila. Sair da fila, né? Ser atendido, ó. Ah, aí, ó, você já tira quem, ó? Do 1, você tira o 2. Se você botar atendido de novo, aí o 3 saiu, né? E fica a fila. Se você botar, ao invés de A, você botar entrar na fila, ó, F. Aí agora já e vai preservando, né, as posições de entrada, tá? E agora, se você quiser sair, pronto. Saiu, ele diz, ó, tem 10 pessoas na fila, né? O terceiro que entrou, o quarto, o quinto, até o 12º. Tá? Esse é o programinha funcionando, né? O como ele funcionando a gente falou durante a videoaula. Aqui o programa dá pilhas, tá? Que faz a pilhazinha funcionar, a pilha de pratos, né? Limpar a pilha de pratos. Então, vamos ver ele funcionando. Ó. Então aqui a nossa pilhazinha começa com, né, 5 pratinhos, né?
Então você pode chegar e dizer o seguinte, olha, eu quero empilhar um prato, tá? Mais um, chegou mais um. Aí agora assim, ó, prato número 6 foi empilhado, tá? Você quer empilhar mais um. Aí o prato número 7 foi empilhado. Agora você pega o número 7 e vai limpar ele, né? Lembra? A lógica do... Né, o primeiro que entra é o último que sai. Né? Então agora o primeiro que entra está lá embaixo, né? Na pilha. E agora se você quiser limpar, você tem que limpar o primeiro, que é o último que entrou, né? Sair com o D, ó. Aí ele vai dizer, ó, o sétimo foi retirado. Se você botar D de novo, ele vai dizer o sexto foi retirado. Se você botar D de novo, ele vai dizer o quinto foi retirado, tá? E aí você pode botar o S para sair. Aí ele vai dizer, ó, a pilha final foi o primeiro prato, o segundo, o terceiro e o quarto prato. Então, isso aqui era para a gente mostrar o funcionamento dos dois programas. E o desafio é você reproduzi-los, tá? O que simula pilhas e o que simula filas. Ok, pessoal? Era isso que nós tínhamos para mostrar na aula de hoje. Obrigado pela atenção e parte dos exercícios.